Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos hoje começando o 8º capítulo, é a nossa 9ª aula. Quero lembrar você que nós tivemos uma aula introdutória e eu creio que você está sendo muito abençoado. Eu tenho sido muito abençoado e hoje nós vamos falar sobre a multiplicação de uma célula. Eu quero ser instrumento de Deus para cooperar com você. Espero que você esteja recebendo, espero que você esteja aprendendo, tendo revelação do Senhor. A minha oração é essa, para que o Espírito Santo de Deus, cada dia mais, manifeste graça sobre a sua vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você tem alguma pergunta, escreve aí, eu vou estar respondendo para você. Assim que possível, eu quero ser, mais uma vez, instrumento nas mãos do Senhor para te abençoar, edificar a sua vida. E hoje nós vamos falar justamente sobre a multiplicação da célula. Você sabe, não existe fórmulas. Nós não queremos dar formas de multiplicação. É muito ruim quando as pessoas elas tendem a querer e pensam que, na verdade, elas têm fórmulas para fazer as coisas acontecer. Na obra de Deus não é assim. Mas eu quero te dizer, existem princípios. Princípios que são chaves. São chaves para nós. Eu estou te falando porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. E a vontade de Deus é que haja multiplicação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra de Deus diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos e multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observa, é uma autoridade. Deus te deu autoridade. Deus te deu uma capacitação para que houvesse a multiplicação. Então, a vontade de Deus é que houvesse a multiplicação. Alguém pode falar, pastor, como é que então, o que nós podemos perceber, o que nós podemos aprender para multiplicarmos? Então, eu quero te dar algumas práticas aqui que precisam fazer parte do seu cotidiano. Primeiro, você precisa falar. Fala a visão. Qual que é a visão? O que o Senhor colocou no seu coração? Nós temos uma visão de célula. Nosso encargo é que toda célula, ela chega à multiplicação. Então você fala, a boca fala do que está cheio o coração. É isso que nós temos que ter no nosso coração. É isso que nós precisamos falar constantemente. Outra coisa que você precisa entender, nós observamos sempre a vida natural. Eu gosto sempre de observar. Eu sempre falo que o natural caminha com o espiritual. Alguém pode falar, pastor, como assim? Use a analogia da família. Quando um casal ali se une, eles casam, eles formam ali um casal. Mas para que haja uma família, tem que vir a ter os filhos. Você sabe, a mesma analogia acontece conosco. Nós começamos a célula, precisa crescer, vai ter filhos, vai frutificar, vai avançar, vai crescer. Você precisa ter isso no seu coração. Terceira coisa que você pode observar, você precisa ter um líder em treinamento. Pastor, quantos líderes em treinamento eu preciso ter? Todos quanto quiserem, eles podem ser líderes em treinamento. Você precisa querer treinar. Começa por esse princípio. Então, olha, você precisa ter esse encargo de ter líderes em treinamento. Eu vou treinar uma equipe. Você precisa discipular eles também. Você precisa ter esse encargo a cada semana, falar na vida deles, ministrar, gerar fé, gerar motivação, gerar encargo. Sabe, eu sou pastor desse prédio, eu estou aqui liderando os pastores. Cada semana eu tenho esse encargo no meu coração. Vou treinar minha equipe, gerar esse encargo, falar para eles, ensinar que eles podem fazer, eles são capazes de fazer, mobilizar eles. Eu sou pastor de supervisão também. Eu lidero os pastores, estou o tempo inteiro levando eles aqui a crer que Deus vai fazer. Preste atenção, isso fala do nosso trabalho. Invista tempo nessa equipe. Gere uma liderança neles. Isso faz parte do seu trabalho. Faça apelo pelos novos líderes. Você está ali na sua reunião, você precisa orar, você precisa chamar, falar, alguém aqui quer ser líder em treinamento? Você quer liderar uma célula? Mas lembre sempre, a boca fala do que está cheio o coração. Seja aberto para criatividades dos irmãos, para que os irmãos possam fluir, possam avançar. Eu sempre sou assim, eu procuro ouvir os irmãos. E aí, o que você tem para me dizer? O que você tem o que você está pensando? O que nós podemos fazer? Você sabe que dessa maneira você vai pescando os líderes. Por quê? Porque quando alguém ele libera a criatividade que está nele, algo vai acontecer.
Então nós estamos falando de multiplicação, nós estamos falando de passos práticos. É eu despertar o encargo, é eu ensiná-los como que deve acontecer, é eu gerar esse encargo e, por fim, você vai ter a multiplicação. Sempre celebre a multiplicação. Multiplicação não é fardo. Multiplicação é um tempo de alegria, tempo de celebração, é tempo de festa. E aí, começou a célula a crescer, então agora nós vamos pensar o quê? Nesse encargo. Então, eu falo para você, como que nós podemos acelerar a multiplicação? Eu gosto sempre do trabalho da microcélula. Então, uma célula ela explodiu, ela cresceu, começa a fazer microcélula. O que é a microcélula? Nós já falamos aqui, a microcélula são pequenos grupos que depois do louvor, eles se reúnem agora para compartilhar a palavra. A linha de comunicação fica mais próxima, o ambiente de vida é liberado e algo vai acontecer. Tudo isso vai acontecer com o seu encargo. Eu estou te falando porque você tem alguns ingredientes para isso acontecer. Alguém vai falar, pastor, tem sim. Você como líder, você precisa entender o que é função sua. Pastor, o que eu tenho que fazer a cada semana? Bons líderes, eles são bons intercessores. Um bom líder de célula é aquele que ora constantemente pela sua equipe. Ele ora pela sua célula. Ele não abre mão. Eu estou te falando porque a intercessão precisa ser chave na sua vida. Bons líderes, ele está sempre estimulando também os irmãos para trazer visitantes. É isso que ele faz. Irmãos, cadê os visitantes? Nós precisamos trazer visitantes. Nossa célula vai crescer, a casa vai ficar cheia. É assim, coloca mais cadeiras, gera essa expectativa, fala, tem um lugar daqui para alguém, nós precisamos trazer. Bons líderes também, eles visitam. Eles estão sempre em contato com os irmãos da célula. Está sempre em contato com o visitante. Ele nunca perde o mover, pelo contrário, ele está sempre ativo. Esse é o irmão. Então, você precisa ter isso claro no seu coração. Isso precisa fazer parte do seu cotidiano. Quando você tem alvos claros, essa é uma outra coisa. As pessoas elas vão querer andar com você. É porque elas sabem para onde estão indo. É por isso que você precisa ter alvos claros. Porque se você for claro nas suas palavras e elas sabem para onde estão indo, preste atenção, algo vai acontecer. Quer ver uma coisa também que é muito importante, que é um ingrediente também, é a comunhão. Durante a semana, vocês reúnem somente no dia da célula? Não pode. Separe para assistir um jogo de futebol, separe para ir no cinema, separe para ter comunhão, separe para fazer alguma coisa, porque a vida é em comunhão. Estava falando isso mais cedo para os pastores. Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz que eles viviam em unidade, tudo era comum. Estou te falando porque isso expressa, isso é o ingrediente. E, por fim, é o encargo do líder pela reunião. Você sabe que um bom líder, ele tem encargo. O encargo dele é acima da média, ele vai além, ele tem esse coração. Estou te falando porque isso pode ser manifesto na sua vida. As pessoas sabem quando você tem entusiasmo. As pessoas sabem quando você quer que a coisa aconteça. Pastor, mas você falou aqui da microcélula, como é que eu percebo isso? Não, isso na minha liderança. Então, quando a célula crescer muito e ela for grande e ainda não chegou o tempo, porque você percebe que não chegou o tempo da multiplicação, o que você faz? Faz a microcélula. Coloca o líder em treinamento para liderar. Você fala para ele, olha, nós vamos compartilhar o momento do louvor, do quebra-gelo, mas quando for para compartilhar a palavra, você vai para um lado, eu vou para o outro. Eu vou ficar aqui na área, você vai lá para a sala. E nós vamos compartilhar a palavra. Nós vamos dar esse momento para os irmãos. E eu creio que você vai ver que nesse momento ele vai acontecer o quê? Esse líder em treinamento vai amadurecer. Em breve vai ter o momento da multiplicação. Estou te falando isso porque multiplicar célula, antes de tudo, é multiplicar liderança. É multiplicar líder. Você precisa ter esse encargo para gerar discípulos. Uma célula bem-sucedida é aquela que gera discípulos. Preste atenção, isso é chave. Há uma frase que eu gosto muito porque ela diz, o verdadeiro fruto de um líder de célula são outros líderes de célula que ele gera. É isso que importa para nós, é gerar liderança. Se você tem isso no seu coração, eu te digo, algo vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. Coisas tremendas vão acontecer através da sua liderança. E eu creio que no final vai ter essa grande festa de multiplicação. Amém? Toma posse dessa verdade. Enche-se dessa verdade. Enche-se de expectativa.
Fale da sua multiplicação, fale do crescimento da sua célula, estimule a sua célula para levar visitantes e você vai ver um grande acontecimento acontecendo brevemente, que será a multiplicação da sua célula, em nome de Jesus. Fica com Deus. Na próxima aula eu vou falar com você sobre fontes de poder, capítulo poderoso. Não perca, porque você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus.